Deu certo aí, pessoal? Gravação? Então, boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso último Roadshow do Bet25. Hoje é da região Sudeste. Só falando um pouquinho para vocês como que vai ser a dinâmica do evento. Está sendo como os outros, então a gente inicia falando brevemente sobre a WoW, contextualizando vocês também para que vocês possam nos conhecer um pouquinho mais. E aí depois a gente vai abrir para os anfitriões, que são lideranças de comunidade, a gente chamou uma de cada estado, para eles falarem um pouquinho sobre algumas iniciativas que tem ali no estado, a gente também poder conhecer um pouquinho mais eles e outros estados. E depois a gente vai abrir a maior parte do evento, vai dar uns 40 minutos com o case da Squid, daqui a pouco o Felipe deve estar entrando, e a gente vai poder entender um pouquinho sobre a jornada dele de captação, como que foi a própria aceleração também. E o Felipe que vai conduzir isso, que é o nosso head de aceleração, que está aqui. Então, Vai pessoal, ser difícil, né, Mari? Você bate papo de Felipe com Felipe, né? vai. Se preparem. Pessoal, então eu vou passar para a Débora, que toca a seleção aqui na UOL, para ela poder fazer a apresentação, e depois a gente toca. Legal, obrigada, Mari. Prazer, pessoal. Não sei se, para quem não me conhece, sou a Débora, do time de seleção aqui da UOL. Então, a Mari já explicou rapidamente como é que vai ser a agenda. Primeiro, eu vou falar do Roadshow, que já passou até então, falar da UOL e também depois dos anfitriões. E, por fim, mas não menos importante, o case da Squid. Então, o Roadshow, esse é o quinto e último encontro. A gente passou por todas as regiões do Brasil. Então, hoje a gente vai estar na região Sudeste, com o case da Squid, e o nosso grande objetivo com o Roadshow é realmente gerar conexões com pessoas dessas regiões e também ter essa troca entre os empreendedores com o pessoal aí do case, né? Cases que já passaram pela aceleração da WOW. E trazendo o nosso propósito, né? O propósito da WOW é potenciar pessoas e negócios que transformem a realidade. A gente consegue ver isso muito através dos números que a gente tem nesses 10 anos de história, mais de 8.000 startups analisadas, 142 startups foram aceleradas até então, em 24 bets, e 12 exits até então. A gente tem uma rede um fundo, né, com mais de 300 investidores que são mentores, que eles participam ativamente tanto na seleção de startups quanto na parte da aceleração, então sempre tentando ajudar as startups a crescerem. E outro indicador muito legal que a gente traz que a gente tem 21 founders de 9 startups aceleradas, são hoje investidores na UOL. Então, são pessoas que entraram um dia como empreendedor lá com uma startup e já fizeram saída e hoje aqui estão como investidor. Inclusive, o Felipe e o Oliva, o pessoal da Squid, são investidores da UOL hoje também. A gente tem uma tese bem clara, a gente dá um cheque de 100 a 300 mil reais para startups early stage, então, pré-product market fit, em todos os modelos de negócio e mercado de atuação. O equity, ele vai ser definido numa próxima rodada de captação, e a gente também tem a possibilidade de um follow-on e de co-investimentos com outros VCs e outros players. E o grande diferencial da WOW é o Smart Money, então, aqueles 300 investidores mentores que eu comentei antes, mais 250 founders acelerados. É uma comunidade muito grande que proporciona muitas conexões com o mercado. A gente consegue trazer muitas mentorias especializadas em cada... E também os programas de aceleração, eles são segmentados por estágio de negócio. Então, primeiro a gente tem o programa de validação, foco em validar Problem Solution Fit e construir os primeiros cases de sucesso com os clientes pagantes. Depois, o programa de tração, que foca em encontrar o primeiro ciclo de Product Market Fit e entender a mecânica de geração, conversão de leads, canais de aquisição, modelo de negócio. E para startups mais maduras, o programa de escala, que tem foco em escalar máquinas de aquisição, conversão e retenção de clientes, e auxiliar startups em novas áreas de investimento. Então, uma startup, passando pelo nosso processo, ela pode entrar em programas diferentes e passar por eles ao passar do tempo, né, quando ela for evoluindo, passar para um próximo programa. Aqui eu trago algumas das nossas saídas, né, e também o múltiplo do retorno sobre o valor investido, daí inclusive a Squid, anota aí que a gente teve um encontro ontem, a Egro, Movidesk, Town Square, Dietbox também. E também queria falar só um pouquinho sobre como é que a gente faz a seleção das startups nos nossos bets, né? A gente tem 3 bets por ano, então um a cada 4 meses, tem mais ou menos 4 meses de duração. As pré-inscrições, elas estão sempre abertas, então você se pré-inscrever, você será avisado quando as inscrições abrirem. E as inscrições para o Bet25, elas estão abertas agora, até semana que vem, então para quem quiser se inscrever, tem esses últimos diazinhos. E
A seleção a gente faz por 4 etapas. Então, a gente tem as inscrições online, que é preenchimento de um formulário, a gente pergunta sobre mercado, modelo, time. Tem depois entrevista com alguém da aceleradora, que a gente aprofunda nesses pontos abordados ali no formulário de inscrição. Depois tem uma entrevista com o comitê de investidores por mercado de atuação da startup. Então, se for uma startup de um mercado X, vai ser investidores daquele mesmo mercado que vão entrevistar essa pessoa, essa startup. E, por fim, o Off Day, que é o nosso evento final da seleção, em que os finalistas apresentam o seu pitch para todos os investidores assim, do fundo da UOL. E aqui tem o QR Code para quem quiser se inscrever no Bet25. Também vou deixar depois aqui no link das inscrições pelo site. Então, acho que, Mari, voltando a palavra para ti, para apresentar o pessoal, os anfitriões. Obrigada, Deb. Gente, vocês viram que a apresentação da UOL é bem rapidinha, então se ficou alguma dúvida, vocês me mandam mensagem depois, vou mandar meu contato ali. A gravação vai ficar no YouTube também. E agora a gente vai passar para os anfitriões, meus amigos líderes de comunidade que toparam aqui com a gente. Pode passar aí, Deb. Vou começar com o Valfre. Valfre, tu começa aí falando do Espírito Santo. Legal, Mari, obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso ecossistema. Bem, para quem não me conhece, eu sou advogado especializado em startups, inovação e investimentos. Também, como a Mari adiantou, sou advisor, atuo como mentor em diversos programas em todo o Brasil. E falando agora do ecossistema capixaba, aproveitando que a Bahia não está aqui entre os anfitriões, convido vocês a conhecer um pouco da muqueca capixaba, que muqueca hoje é a capixaba, o resto é peixado, então é uma brincadeira que a gente sempre faz aí especialmente com o pessoal da Bahia. O ecossistema é um ecossistema que está está se aquecendo muito. Hoje nós somos o primeiro estado a criar uma lei para a contratação de startups pelo poder público no Brasil, lá em 2019. Inclusive participei do grupo de trabalho para a criação desse marco legal. Tem um movimento bem intenso do próprio governo do estado para ajudar a fomentar esse ambiente. Nós também somos o primeiro estado e o único a ter um fundo soberano dedicado a investimentos nesse ambiente. Hoje a gente não tem um nome, não tem algo vale, por isso que é o ecossistema capixaba. Hoje capitaneado aí pelo MCI, Movimento Capixaba pela Inovação. Vou jogar o link aqui para compartilhar com vocês. E a gente tem diversas iniciativas de inovação aberta aqui no estado que podem também proporcionar conexões relevantes. Então, esse é o ecossistema do Espírito Santo. O Base 27 é um dos habitats de inovação, então nós temos muitos habitats de inovação aqui no estado, especialmente em Vitória, na Grande Vitória, mas uma boa concentração de habitats corporativos. Passei meu time de 20 segundos. Tranquilo. Eu te falei ali que eu conheço o Base 27, gente, que é um ecossistema lá, é um hub de inovação. Conheço o pessoalzinho muito legal. Ô, Val, sabia o que eu ia te falar? Manda os links ali no chat para o pessoal se conectar e links que a gente possa ver sobre aí os hubs, enfim, e informações sobre o Espírito Santo. Pode passar aí. Eu fiquei olhando meus 1 minuto e 30, estava preocupado aqui com o tempo. Não, fica tranquilo. Obrigada, Valfre. Agora eu vou passar para o Gabriel. Gabriel, pode falar aí. Prazer, pessoal. Meu nome é Gabriel. Eu represento aqui, né? A gente leva diversas bandeiras, né? Quando a gente fala de inovação. Eu represento a Rio Sul Valley, né? Que é a comunidade de inovação e empreendedorismo aqui do Vale Médio Paraíba. Então a gente tem sobre a nossa tutela mais ou menos 12 cidades, né? Hoje eu falo aqui de Valência, eu sou analista de inovação dentro de uma universidade aqui, mais orientada à medicina, a Unifaar, né? Também atuo como, a gente chama de Fórum de Comunidades, né? Que é a RJ, que alguns talvez já devem conhecer alguns membros da RJ, né? Que é o Ricardo Motto, o Carlos Henrique Leão, né? Que são icônicos dentro do ecossistema de inovação. E eu sou uma das vozes aqui do Vale Médio Paraíba, dentro desse fórum, né? E também atuo como liderança inovativa aqui,
dando voz ao Rio de Janeiro, né, para as políticas públicas ligadas a fomento à cultura da inovação, né. Aqui na Rio Sul Valley, né, e a gente atua de forma a conectar todos esses stakeholders aqui regionais, né. Somos uma região mais orientada ao setor metal mecânico, automobilístico, um pouco de alimentos, um pouco de agropecuária, né. Então, as iniciativas que surgem daqui são iniciativas mais orientadas a isso, né. Tivemos alguns reportes recentes que o pessoal teve contato até com dentro do Web Summit, né, que a Distrito soltou um reporte muito robusto recentemente, colocando algumas cidades que a gente tem aqui no mapa, né, que é Angra e Volta Redonda, né, onde a gente tem 13 startups aqui já em Volta Redonda mapeadas e 29 startups em Angra, né. Dessas 29 startups de Angra, acabaram surgindo uma comunidade lá também, mais orientada à economia azul, que saiu do guarda-chuva da Rio Sul Valley, que é a Big Valley também. Então, aqui a gente tem um ecossistema que está em fase de maturação, onde a gente já tem algumas startups se tracionando, né? E algumas muito pontuais em fase de escala, mas com todos esses stakeholders já trabalhando em conjunto para fazer esse pool, né? Além disso, na capital a gente já tem um movimento de inovação mais desenvolvido, né? Onde diversos hubs, aí eu posso citar alguns aqui da própria Casa Firjan, né? O Favela Hub também. Então a gente tem diversos hubs, algumas corporates, né? Algumas empresas voltadas a Venture Builder, né? Então, é um ecossistema que ainda amadurece, graças ao trabalho desse voluntariado, né? De diversas partes, tentando conectar o Rio de Janeiro, que é um estado que tem um recorte diferente, mas a gente continua, né? Então, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, através da Rio Sul Valley, através da RJ, podem contar conosco. Eu vou deixar minhas redes também no bate-papo e a gente mantém esse diálogo. Obrigada, Gabriela. Inclusive, a gente já está conversando, gente. A gente vai estreitando o relacionamento para parcerias. Então, fique à vontade, tem para me procurar depois. Obrigada. Deb, pode passar aí. Agora eu vou chamar o Alex, por favor, para falar um pouquinho daí de Minas. Boa noite, pessoal, tudo bom? Tudo bem? Meu nome é Alex, eu sou empreendedor, eu tenho já 2 startups. Eu atuo também como líder de comunidade aqui em Minas Gerais, juntamente do Arthur e da Júlia, né, pela Inovativa. Também sou mentor de startups, né, e falando um pouquinho do ecossistema mineiro para vocês. Hoje a gente tem um ecossistema que tem o maior número de universidades do Brasil. Então, Minas Gerais ele é o maior universidades federais, ele é o maior tem o maior número de universidades federais e que possui aí comunidades de inovação muito fortes, né? Inclusive hoje, né, como líder de comunidade, nós estamos tentando descentralizar e espalhar isso pelo interior. E a gente tem uma cultura de inovação que é mais centralizada ali em BH, né, com São Pedro Vale, que nasceu, se fortaleceu muito. Né? Hoje, inclusive, nós temos já isso descentralizado, como o Núcleo de Transferência de Tecnologia de São João del Rei, o Moinho, Juiz de Fora, e aqui no sul de Minas também a gente está tentando ter aí, começar uma comunidade de inovação, né, junto com os nossos amigos aí da São João da Boa Vista, que é aqui do lado. E hoje, né, só para vocês terem uma ideia, a gente tem 1.085 startups mineiras, segundo o CIMI, que é um sistema de cadastro de Minas Gerais, de startups, de inovação. E é um ecossistema que ele está começando a ser mais distribuído, ele está deixando de ser centralizado, né, para a gente poder aí fomentar em outras cidades mineiras também e trazer mais startups, trazer mais ideias à vida, tá certo? Bom, quem quiser conversar um pouquinho mais, saber um pouco mais a respeito da comunidade aqui em Minas, eu vou deixar também meus contatos, tá? A gente pega, conversa, conecta vocês com essas faculdades, tem muita faculdade que tem muito programa interessante, ia ficar até um pouco ruim eu listar uma ou outra, tá? Tem muita coisa mesmo. E estamos aí, qualquer coisa que precisarem, tá? Estamos à disposição, tanto eu, quanto a Júlia, quanto o Arthur. Depois eu deixo os contatos no chat. Obrigada, Alex. Se você puder ir mandar, então, no chat seus contatos. Gente, só trazendo um ponto ali, eu vi que o Neto perguntou quantas startups são aceleradas em cada batch.
Eu vou passar para a Deb e para o Felipe te responderem isso, que eles sabem certinho do histórico inteiro da UOL. Deb, tá fechado, amiga? Você tá falando aí? Tô tentando me desmutar aqui. Não, sim, mas quando as setups são aceleradas, bom, na verdade, esse número varia bastante. Cada batch, a gente não tem um número limite, nem um número mínimo de startups, assim, depende bem se tem um alinhamento com a nossa tese. E normalmente, na verdade, acho que nunca teve mais do que 10 ou 12, mas acho que o máximo deve ter sido 10 ou 9 startups por um batch. E o mínimo foram 3, mas isso é bem raro acontecer, ser um batch tão pequenininho. Não sei se o Felipe quer complementar. Falou bem, Débora. Isso aí. Te responderam, Neto? Tu que tá aí? Não sei cadê ele. Pode passar aí, Deb. Gente, a Isa, ela teve um imprevisto, então ela não vai conseguir entrar hoje, mas depois a gente compila essas informações, as lideranças, também manda para vocês por e-mail, que aí fica tranquilo, fica certinho. Pessoal, agora a gente vai passar, né, para o case. O Felipe acabou de entrar, deu certinho no tempo, que a gente combinou que ia começar com ele. Oi, Felipe. Olá, pessoal, tudo bem? Estão me Tudo, ouvindo? tudo certo. Agora eu vou passar para o Felipe intermediar esse debate aí, Felipe. Manda bala. Boa. Valeu, Mari. Obrigado aí, pessoal. Boa noite. É um prazer aí estar com vocês nesse mais essa edição do Roadshow. Acho que é a final, né? O evento final do Roadshow. Então, estamos encerrando, né? Passando por todas as regiões aí do Brasil nesse Roadshow virtual que a gente está fazendo basicamente para se conectar com vocês, as lideranças de comunidade, as pessoas que estão na ponta aí no dia a dia dos ecossistemas regionais, principalmente, né, de startups, ajudando os founders que estão começando, que é um trabalho super nobre, que a gente quer muito poder ajudar vocês da maneira que a gente puder, trazendo um pouco de cases, trazendo um pouco das experiências aí, principalmente dos founders aí da aceleradora que deram certo, como é o caso aí do Felipe, né, CEO, fundador da Squid. Felipe, já queria te dar boa noite aí, agradecer de novo pela presença em nome da UOL aí, que sempre é um chamado aí que a gente faz para ti, tu sempre, muito gentilmente, sempre se coloca à disposição para participar dos eventos da UOL, então obrigado aí, cara, por estar presente, mais uma maluquice da UOL aí que a gente te chama. Imagina, Felipão. Super, super prazer estar aqui com vocês e contem sempre comigo. Vai ser um prazer Legal. aqui contar um pouquinho da trajetória. Pessoal, bom, assim, né, Felipe, eu acho que o modelo está bem acostumado já, né, um bate-papo, então eu já queria deixar aberto aí para o pessoal que tá com a gente aqui. Fiquem à vontade para perguntar coisas para o Felipe também, só para a gente ordenar as perguntas, assim, se tiver mais de uma pessoa que quer perguntar, utilizem o recurso de levantar a mão aqui, né, no Zoom, ou se quiserem perguntar no chat aqui, eu reproduzo a pergunta. Eu sempre vou buscar também priorizar as perguntas de vocês para que a gente possa sempre, né, agregar o máximo de valor possível para vocês. Então, acho que esse que é o objetivo aqui. E para a gente aquecer os motores aqui, Felipe, acho que legal é você comentar um pouco aí de como começou o Squid, né? Você já trabalhava numa startup antes de começar, já tinha sido talvez picado ali pelo mosquitinho do empreendedorismo, mas depois você acabou criando a Squid aí. Como é que começa essa história e como é que você conheceu os seus co-founders? E acho que antes até de começar isso, o que a Squid faz, né? Qual é o pitch aí? Se quiser começar por Claro. aí. Não, super bacana, Felipão. Vou tentar ser mais sucinto aqui para tentar pegar as perguntas de vocês, que eu acho que é onde eu consigo direcionar mais e contribuir mais aí para o papo. Mas a Squid, para quem não conhece, a gente é uma empresa especializada, uma empresa de tecnologia especializada em dados, voltada para marketing de influência, né? Então, a grande sacada do business foi ter desenvolvido uma plataforma que trabalha marketing de influência de forma totalmente automatizada e data-driven, né? Então, funciona como um marketplace, conectando os influenciadores digitais aos anunciantes, aí tudo através de tecnologia. Hoje são mais de 200 mil influenciadores na plataforma, e aí hoje, sei lá, mais de 1.100 clientes, se eu não me engano, diferentes, que trabalham com a gente aí ao longo dos anos. E aí o business não nasceu assim, né? Isso ele foi mudando. Eu brinco que a minha jornada empreendedora ela é muito fora do playbook, né? A gente
A gente não. Todo mundo fala daquele playbook, né? De eu já trabalhava na indústria, conheci, tinha uma dor que eu avaliei, eu fui ataquei aquela dor, transformei em produto e escalei e tudo isso. E o nosso não, né? Eu e o Carlos, que é meu cofundador, a gente é engenheiro civil, então a gente não é publicitário, a gente não entendia nada do mercado de publicidade, mas a gente, na época, assim, de forma bem simples, tá? Eu estava lendo um livro sobre viralização, sei lá, foi um livro, nem sei como que eu peguei esse livro, como que ele chegou, mas era um livro sobre viralização, e aí tinham vários cases, e aí tinha um case que me chamou a atenção de uma marca que ela tinha começado a usar a foto dos próprios consumidores na comunicação, e isso tinha dado super certo. E aí a gente começou com essa premissa. E aí a gente foi onde a gente aplicou na UOL, né? Era basicamente com essa premissa. E só que aí acabou que depois de passar no processo de aceleração, durante o processo de aceleração, a gente foi a mercado, foi falar com muita agência de publicidade, muita marca, muito gerente de marketing. E aí a gente foi entendendo que o cliente estava mais preocupado, menos preocupado com o conteúdo e muito mais preocupado com os autores dos conteúdos, né? Então, quem era a pessoa que estava falando de sertanejo? Quem era a pessoa que estava falando de gastronomia? E aí a gente mudou o algoritmo para começar, em vez de olhar para conteúdo, começar a olhar para os influenciadores. Então, assim, foi um empreendedorismo completamente empírico, tá? Foi muito de ouvir o mercado, de escutar nessas entrevistas, sei lá, a gente nem falava entrevista na época, porque a gente estava realmente tentando vender o software o que a gente tinha inventado, e a gente via que os clientes gostavam da tese, mas não gostavam da entrega. E aí a gente foi ajustando isso no discurso, assim, ao longo de, eu acho que foi quase 18 meses, assim, foi bastante sola de sapato para validar a tese e encontrar aí esse product market fit que o pessoal fala. Foi quando a gente encontrou uma agência que queria encontrar essas pessoas que falavam de sertanejo. E aí a gente fez a primeira grande venda nesse formato, mais conectando o influenciador. Foi aí que a gente entendeu que tinha uma oportunidade. E aí a gente pivotou para esse caminho e aí começou a desenvolver tecnologia, fazer uma série de coisas e aí o negócio começou a crescer cada vez mais, assim. Aí foi assim que nasceu. Aí depois tiveram outros pivôs um pouquinho mais para frente, mas foi daí que a gente encontrou de fato um lugar de tração ali que aí foi embora. E aí você, né, Felipe, junto com o Carlos, que foi seu cofundador, dois engenheiros, né? Então super capacitados aí para tocar uma empresa, bom conhecimento técnico e também, mas o que faltava de fato foi talvez tenha sido essa imersão no mercado de publicidade, que vocês não conheciam, né? E também não, Perfeito. e não tendo também, às vezes, até o próprio sócio mais de tecnologia, de produto, para poder talvez dar um pouco mais de matéria, né, porque vocês estavam pensando. Como é que foram essas primeiras validações assim que vocês não tinham como talvez fazer um produto assim para mostrar para o cliente, mas vocês tinham meio que a hipótese que o mercado enfrentava um problema, que tinha uma oportunidade ali na frente, né? A gente acho que o processo de aceleração, né, e aí não é puxando sardinha não, mas a UOL, a gente, né, na época até selecionou por causa do pool de investidores ali, era super bacana, na época era bem menor do que é hoje, mas já era um pool que ajudou muito a gente, né, então tinha alguns publicitários, né, tinha o Thiago Ritter, super querido, que naquela época teve uma paciência de Jó ali para para falar com a gente, para ter que a gente não entendia nada mesmo de publicidade, mas ele ajudou muito a entender o mercado, as dinâmicas, tudo isso, a gente foi aprendendo um pouquinho. Mas aí você teve razão, assim, a gente também não tinha um software técnico, tanto que nessa época eu e o Carlos a gente vendia os PowerPoints, né? A gente fazia o produto na nossa cabeça, ia a mercado vender, e aí quando os clientes começaram a se interessar, a gente começou a ter uma visão melhor, a gente contratou uma produtora de software. Só que aí desde o começo a gente sempre soube que era muito legal ter um sócio técnico, mas como a gente ainda não tinha, a gente não tinha achado o CTO, a gente foi para esse caminho. Só que aí foi assim, foi 6 meses desenvolvendo o software, a gente já viu que a produtora, a gente teve a sorte, tinha um sócio muito dedicado, eram 3 sócios, era uma produtora bem pequenininha, e aí um dos 3 sócios era muito dedicado, gostou muito do projeto, e aí a gente convidou ele para ser sócio. Então ele rapidamente veio e aí começou a dar muito mais agilidade. Mas aí nesse momento a gente já estava mais maduro com a visão de produto. Então a gente não precisou nem assim, gastar muita energia dele. Assim, ele já estava em contato com o projeto, já estava fazendo e a visão já estava mais madura. Mas aí a gente trouxe ele para ser sócio também. E aí depois mais para aí 1 mêsinho, 2 mesinhos depois a gente trouxe um outro sócio também, ambos com formatinho de vesting para cuidar mais da operação ali, para que o caso pudesse ficar mais focado em financeiro, comercial, marketing, as outras caixinhas ali.
Legal, Felipe. Eu acho que esse é um ponto que foi relevante na trajetória de vocês também, que foi a própria pesquisa, né? Aí a gente poderia estar falando da pesquisa de mercado, né? Que vocês fizeram e que vocês, né, já estavam cientes que vocês iam precisar fazer para se aprofundar no mercado, mas eu digo da pesquisa do mercado de investidores, né? Quer dizer, acho que isso hoje talvez já seja uma prática mais comum entre os founders, né? Mas lá na época, 2013, 2014, onde tudo era mato, né? Então, às vezes a gente não tinha acesso tanto aos playbooks, né, às boas práticas. Mas comenta, assim, qual foi a importância de vocês, né, fazerem entre aspas, essa due diligence, né, nos investidores e entender quem poderia agregar no quê, como é que foi, e esse processo de tomada de decisão de vocês, como é que foi, e como é que vocês fizeram, de fato, essa pesquisa para investigar a qual tipo de investidor que faz realmente mais sentido para Squid, né? Eu acho que assim, hoje, né, e hoje eu sou investidor de algumas empresas e né, estou em conselho de algumas, assim, acho que o mais legal é você poder montar um time de investidores ou de advisors, quer que seja, mas que você consiga acessar para sem vergonha, né, para você poder tirar dúvidas que os seus clientes vão ter, que o mercado vai ter. Assim, a empresa ela vai passar por várias necessidades diferentes ao longo da jornada. Então, é muito legal você, a cada etapa que você sabe que precisa, agora eu preciso de uma pessoa. Naquela época, a gente precisava de alguém que entendesse, que pudesse gerar valor nessa descoberta dos clientes. Então, alguém que pudesse trazer toda a visão de mercado, as questões de pricing, para onde o dinheiro vai, da onde o dinheiro vem, quem contrata é a agência ou é o departamento de marketing. Então, assim, são várias perguntas que, se você vai sozinho, você demora muito mais tempo para responder. Não é que não dá. Dá, mas demora muito mais tempo para responder. E aí a gente, né, com o Thiago, por exemplo, como investidor, a gente podia acessar ele e a gente podia passar a vergonha que eu não podia passar na frente de cliente, né? Então, a gente chamava ele, tirava todas as dúvidas, até as ideias que a gente tinha, a gente validava. E ele mesmo falava, olha, acho que é só para isso, é para pegar essa validação a partir do momento que você tem um time de investidores super credenciado, né, que a UOL já tem. Você acessa a galera e a galera começa a falar bem do caminho que você está construindo, aí você entende que você já tem uma validação, você entende que você não está maluco, né, pensando na solução sozinho. Você entende que aquilo tem aderência. Então, acho que o mais importante é vocês entenderem, assim, no time de sócios, né, quem que está faltando, né, que skills está faltando aqui, que conhecimentos estão faltando no meu time, que a gente pode buscar com investidores, né, com advisors para compor tudo isso e a chance de sucesso ser maior, né? Acho que a jornada de empreendedor, para quem gosta aí de um pouco de estatística, né? Acho que é uma eterna jornada para vocês aumentarem o risco, aumentar a chance de sucesso de vocês. Então, o negócio de vocês começa com chance super baixa, que é super normal, é difícil. Um em cada X negócios dão muito certo, mas a probabilidade é muito pequena. Mas ao longo dessa jornada, se você vai atraindo as pessoas certas, sejam colaboradores, sejam sócios, sejam investidores, a chance de sucesso vai aumentando. Eu acho que essa é muito para isso que eu olho assim, hoje os investidores. Hoje eu particularmente gosto muito de investir em empresas que eu posso somar, né? Que não é só o dinheiro por dinheiro. Aí o dinheiro é mais commodity, né? Mas Sim. eu me interesso em business que eu posso ir lá e dar meu espetáculo e somar Contribuir. time. Senão, É, sei lá, senão eu também particularmente tenho tanto interesse, assim. Agora, quando você tem bagagem, você pode a ajudar e famosa, isso é muito legal. famosa equação, né, que a soma de 1 mais 1 dá 3, né? Quer dizer, que a gente possa, de fato, fazer algo mais, que agregue valor, né? Tanto na parte de conexões quanto na parte de conhecimento também, né? Que é algo que na Total. UOL a gente busca bastante fazer. E, e conta, Felipe, naquele momento lá que vocês passaram na UOL e que vocês começaram a de fato a levar a proposta, né? Eu me lembro que quando vocês entraram na UOL com uma proposta, mas a que tracionou, o produto que tracionou foi outra coisa. Então, Uhum. então dentro desse processo que vocês entraram, né, no programa de aceleração da UOL, junto com a mentoria, como é que foi esse processo de você validar o produto e falar com o mercado, e como é que se conecta com o próprio processo de mentoria que vocês passaram dentro da UOL? Boa pergunta. Acho que assim, cara, eu acho que o mais importante, que aí hoje me falam que eu tive isso, né? E o Carlos também, a pessoa fala que isso é humildade intelectual. Hoje, eu, na verdade, acho que é muito mais, cara, é ser sábio e até hoje, assim, gente,
eu não sou aquela pessoa que fala que tem todas as respostas, sabe? Eu até tento me afastar um pouquinho das pessoas que têm, as pessoas que insistem em ter todas as respostas, ou tem todos os playbooks, ou tem as coisas, tem que ser do jeito que a pessoa está falando. Assim, tem vários caminhos que a empresa pode seguir. Tem o caminho que pode dar mais dinheiro, tem o caminho que pode dar menos trabalho, tem o caminho que pode dar menos risco. Tem vários caminhos diferentes que são possíveis de seguir. E aí, eu e o Carlos, a gente sempre se colocou nesse lugar de ouvinte. Assim, cara, eu quero sugar a maior quantidade de conhecimento possível das pessoas. Então, toda reunião que a gente não ia achando que a gente tinha aquela venda, sabe? Nossa, é a melhor solução do planeta, você precisa ter essa solução. Não, a gente ia muito mais para mostrar o que a gente estava fazendo e pegar um feedback e ver o que a pessoa achava, né? Ver o que o gerente de marketing achava. E aí a gente começava a fazer muita pergunta, né? Então, tudo bem, você não se interessou, mas me conta um pouquinho de, cara, como é que você encontra as pessoas que estão falando sobre sertanejo? Como é que você interage nas redes sociais, né? Quanto você gasta com software? Então, assim, a gente fazia várias perguntas e a gente saía com o caderninho cheio de anotação lá. E aí a gente voltava para uma reunião seguinte, em outro cliente, já sabendo de tudo aquilo. E aí voltava, buscava mais, ajustava o produto, né, na nossa cabeça, no PowerPoint, ajustava o produto e depois voltava. Então, assim, foram várias iterações melhorando o produto, mesmo que ele não existisse, mas assim, entendendo que essa entrega não funciona. Vamos tentar fazer aqui um ajuste. Vamos mudar, a gente estava, vamos licenciar o software, vamos fazer uma mensalidade, sem setup, com setup. A gente testou todos os cenários possíveis de produto e de possíveis não, mas assim, um monte, assim, foi muita interação. E aí, a aceleração, ela foi ajudando no paralelo, porque eles iam trazendo vários conteúdos, né, de máquina de venda, de escala, e a gente não estava nessa fase ainda, a gente estava numa fase anterior ainda de encontrar isso daí. Só que aí, como a gente olhava tudo que estava na máquina de vendas, enquanto a gente não achou a oferta que a gente entendeu que era interessante, que eu ia no cliente, o cliente brilhava o olho, que eu ia no cliente, o cliente falava, putz, isso aqui eu consigo comprar, isso aqui faz sentido, isso aqui eu pago. Quando a gente começou a ter essas respostas, foi aí que a gente entendeu, não, agora a máquina de vendas encaixa. Agora essa dica de marketing encaixa. Agora, porque assim, eu já vi muita gente gastando dinheiro nas teses erradas, nos produtos que estão só na cabeça, mas ainda não foram validados. Então, acho que o que a gente ajudou é que na aceleração a gente foi aprendendo um monte de coisa, mas que a gente falava, cara, a gente não está confortável de usar, vai só gastar dinheiro. Então, nesse aspecto, a gente sempre foi numa escola muito mão de vaca, né? Mas eu acho que é uma escola muito mais de, cara, de ter segurança no que a gente tá fazendo antes de começar a acelerar, sabe? E aí eu acho que a gente foi muito assertivo. Tanto que eu lembro até hoje, o recurso era para 12 meses, a gente estendeu mais 6, e assim, a gente foi entendendo que ainda a gente não estava maduro o suficiente, sabe? Por isso que eu acho que esse negócio que todo mundo fala. E antes desse inverno das startups chegar, muito antes, essas já sentavam em cima do caixa, né? Super conscientes com o uso do dinheiro e não vamos gastar muito, não vamos queimar, vamos guardar o caixa para quando a gente acertar a veia ali do crescimento, a gente ter fôlego para suportar, né? Isso aí. É verdade, né? Isso é sempre uma mentalidade nossa, o mercado era completamente diferente, obviamente, tinha muito menos recursos, mas a gente era muito novo, e a gente achava que também não ia ser tão fácil de levantar na época, e assim, aí a gente sempre achava assim, e a gente fala da opcionalidade, né? Se a gente não precisa do dinheiro e quiser levantar, é maravilhoso. Mas quando você precisa do dinheiro, né? O modelo está todo precisando do dinheiro e você não consegue levantar, é um caos. Então, ter a opção de levantar e acelerar ou não levantar e manter o negócio crescendo, mas crescendo devagar, era um negócio muito perfil tem muita questão do mercado que está inserido, mas muito do perfil dos sócios. Assim. Eu não sou uma pessoa que ficaria tranquilo estando muito alavancado. Né? Aí cada um tem que se conhecer. Né? De novo, não tem certo ou errado, mas é muito um perfil dos fundadores se conhecerem, entenderem um pouquinho da jornada que querem construir. Sim. Eu acho que nisso tu e o Carlos sempre se complementaram muito bem, né? Sempre tiveram um entendimento. A relação de vocês, mesmo que houvesse discordâncias, assim, sempre foi uma relação muito construtiva, né? Acho que isso uma startup que, né, começou ali em 2013, 2014, né, talvez, e até hoje vocês têm uma relação super boa, né? Então acho que isso só prova que vocês conseguiram ter uma consistência aí ao longo desses anos. Essa parte de achar sócio aí também, não sei quem está nessa fase, assim, tal, mas a jornada é muito difícil, né? Ela é cansativa, tal. Então, se não for divertido, não é ser piegas não, gente, mas se não for divertido,
a chance de sucesso diminui, assim, porque vai ser estressante, vai dar treta. Se você não puder estar com alguém que você pode abrir e falar, meu, tô sentindo isso, não tô legal, preciso de ajuda aqui e tal. Se você não puder criar esse tipo de relação, fica mais difícil, né? Vai ser mais sofrida ainda a jornada. Não quer dizer que vai dar errado, mas ela fica mais sofrida. Então é muito importante que sejam sócios. O pessoal de consultoria gosta, né, de falar que é teste das 5 horas do aeroporto. Tem que pegar sócio que, se você ficar, o voo atrasou, você fica 4 horas sentado ali do seu lado e tal, fica legal. Não fica aquela companhia que você fica, puta que pariu, fica 4 horas aqui com essa pessoa, aqui grudada do meu lado. Então, acho que é um pouco desse sentimento, assim, tem que ser uma companhia mesmo que complemente os skills, tudo isso, mas que você também se sente muito confortável, se sente bem para poder. Aí a gente está junto já tem 9 anos, né? Agora a empresa vai fazer 9 anos Sim. agora, então é bastante tempo mesmo. É muito tempo, né? Casamento, né? Casamento Casamento. longevo. E, Felipe, acho que aí, reforçando, né, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta para o Felipe aqui, fica à vontade, só abrir o microfone aí e falar, e que a gente reproduz aqui, para ser um bate-papo. Enquanto não tiver perguntas, eu vou puxando aqui, porque eu tenho meu script aqui, sempre gosto de ouvir o Felipe falar e sempre tenho minhas curiosidades aqui. Lá atrás vocês vislumbraram, né, esse mercado, porque imagina, aí pro pessoal aqui pensar, né, estamos falando de 2013, 2014, onde não se tinha todo esse cenário de influenciadores e todo esse orçamento de marketing indo para campanhas para influenciadores, né? O que hoje é uma coisa super normal e que a gente acha que é, né? Enfim, isso aí foi algo que aconteceu naturalmente, mas a Squid que surfou essa onda, que na verdade não é nenhuma onda, né? Uma coisa que veio para ficar de fato, né? Então talvez mais relacionado a uma pororoca, digamos assim, né? Tá passando pela frente. Como é que foi esse processo? Vocês lá atrás vocês enxergavam, vocês já vislumbravam que o mercado ia estar como está hoje, assim, super consolidado, com os influenciadores sendo super reconhecidos pelas empresas como, né, como embaixadores de marca, como canais de fato de comunicação. Vocês já vislumbravam isso lá atrás? Imaginavam que ia tomar a proporção que tomou hoje? Não, tinha uma coisa muito clara que a gente enxergava que a publicidade ela ia mudar, né? Aquele negócio do banner, né? O negócio da interrupção, o negócio da gente ou daquele negócio meio falso, né? Que a gente falava que era o garoto e a garota propaganda, né? A gente falava assim, Xuxa usando Pantene, né? A Gisele Bündchen usando Pantene. Essas coisas a gente sabia, naquela época a gente viu. Naquela época a gente falou assim, cara, o novo consumidor, né, a galera mais nova, não vai comprar baseado com atenção nisso aí, né? Toda vez que eu vi um banner, eu falava assim, puta que pariu, você vai lá e fecha. Então, a gente começou a ver que ia muito dinheiro nesse tipo de estratégia e isso ia morrer. Essa mudança a gente viu. Agora que os influenciadores vão tomar a proporção que tomaram, isso não. Isso não. A gente começou a ver que, putz, os influenciadores eram muito legais, eram muito humanos, e aí a gente trouxe o conceito do micro-influenciador, né? Isso foi a gente, né? Esse termo, assim, foi a gente que começou, e aí isso eu sempre acreditei demais. Eu falava assim, nossa, gente, é muito legal. São pessoas pequenas, relativamente pequenas, com audiências pequenas, conversam ali todo dia com as pessoas, mas não sabem que poderiam ganhar dinheiro, né? Já faziam referência de vinho, né, de gastronomia, alguma coisa, mas não e convertiam, né? Conseguiam convencer as pessoas a provar o vinho, fazer uma viagem, alguma coisa, mas não ganhavam dinheiro com isso. E aí a gente começou a ver, a gente, de novo, não sabia que ia tomar essa proporção, mas era um negócio muito da geração, né? A nova geração começou a ficar cada vez mais tempo nas redes sociais, cada vez mais tempo. O anúncio em si, né? A gente já começava a questionar, não é? Putz, você já sabe ali, o próprio SEO, lá quando aparece lá, anúncio patrocinado, no Instagram, você não interage tanto. Então, assim, as marcas já era bem esse ambiente, as marcas já estavam com dificuldade de se conectar com a atenção de novo, né? E aí a gente viu nos influenciadores a gente sempre falou da humanização do marketing. Sempre, esse era o nosso discurso lá em 2016, 2017, era bem esse discurso, assim, como é que eu faço uma comunicação muito mais humana? A jornada de digital, ela é fria, né? É o retargeting, é o e-mail marketing, né? A gente é impactado 200 vezes, mas faltava alguma coisa para convencer a gente a comprar o produto, né? Interagir, engajar, né? Que é a palavra-chave. E aí a gente viu nos influenciadores que tinha todo esse potencial. Mas assim, que eles iam aí
eles iam abrir grandes negócios, né? Hoje tem a Creators Economy, esse negócio criou um monstro mesmo, é muito maior do que só marketing de influência. Isso a gente não imaginava, não, mas de fato virou um monstro. Naquela época, acho que talvez o que ajude o pessoal é que essa era a dor, assim, ninguém falava em influenciador, se está em software para encontrar influenciador. Então a gente falava assim, qual que é o software que vocês usam? Não, a gente não usa nada. A gente busca lá sem querer, encontra lá e seleciona. A gente usa Pugliese, né? Era bem assim, a gente usa Pugliese. E aí eu perguntava assim, qual que é a verba que você tem destinada, né, para tipo, uma agência, para software de marketing de influência? E aí todo mundo respondia que era zero, que não existia. E aí acho que teve uma outra sacada de business que foi, você tem dois caminhos de fazer, né? Quando você está criando um mercado, ou você educa o mercado, e aí vai bastante dinheiro em marketing, né, para fazer isso. Aí acho que o melhor exemplo que tem aqui no Brasil talvez seja o da RD, né, resultados digitais lá com inbound marketing, né? Eles encunharam o termo inbound marketing para o Brasil inteiro. Acho que fizeram isso de uma forma brilhante. Entretanto, gastaram milhões de reais, é uma estratégia onerosa, custa muito dinheiro. E a gente seguiu um caminho diferente, né? A gente começou, em vez de ir para esse caminho do software, a gente posicionou a empresa como uma empresa de mídia, né? Então, o que significa isso, né? No começo a gente dava o software, a gente viu que os clientes não gostavam, não usavam, não tinham dinheiro, e a gente começou a operar o software para os clientes. E aí a gente saiu do mercado de licenciamento de software e acabou entrando no mercado de mídia. E foi aí que o negócio deslanchou. Porque eu comecei a operar a plataforma para os clientes começaram a ver o retorno, começaram a ver que funcionava, começaram a ver os conteúdos que eram muito legais. E aí, aí eles faziam. Isso aqui eu mudei, né? Da receita recorrente bonitinha de software, uma receita completamente transacional de mídia, né? Que é a campanha. Eu vou rodar uma campanha hoje, uma campanha daqui 2 meses, uma campanha daqui 3 meses. Tem o ônus e o bônus, né? Então, o mercado de mídia é infinitamente maior. Na hora que eu perguntava para os clientes assim, qual que é o bolso para contratar gente famosa? Aí você via lá o bolso era grande. Qual que é o bolso de mídia? Era enorme. Então a gente começou a se posicionar aí. E aí o negócio deslanchou, né? Então acho que teve essa leitura correta do mercado. De novo, não tem certo ou errado. Podia ter levantado dinheiro e ter ido educar o mercado. Talvez demorasse mais para amadurecer, não sei. Talvez o caminho teria sido diferente. Acho que o mérito que vocês tiveram justamente foi direto nos clientes, assim, e investigar a dor, investigar até a própria... E testar, assim, né, a proposta de valor com o que vocês tinham na Squid. Acho que... Como é que foi isso, assim? Qual foram os primeiros cases de sucesso, assim, que vocês viram, puta, conseguimos encontrar, cara, conseguimos entregar um alto valor agregado, porque vocês já foram nos clientes maiores, né? Vocês já tinham uma hipótese de que vocês iam atender os clientes grandes, né? Então, dá uns exemplos, assim, de cases, assim, que vocês conseguiram construir. Mais ou menos, assim, a estratégia inicial foi faturar, foi via agência. A gente começou mais uma estratégia de canal, porque não sei quanto que a galera conhece o mercado de publicidade. Muito das contratações, hoje, as agências de publicidade, elas são responsáveis elas pegam o dinheiro dos clientes e fazem várias contratações, elas são responsáveis, né, com times dedicados para tocar publicidade de vários clientes, de várias marcas, né? E aí, então, assim, era mais fácil chegar via as agências e conseguir as POCs, né, os testes. As agências sempre foram muito abertas elas também têm uma agenda delas, trazerem inovação para os clientes, trazerem canais novos, trazerem formatos novos, também tem tudo isso. Então, no começo, eu lembro bem que, assim, em 2017, foi muito via agência, 80% de faturamento via agência. E aí, só de via as agências, a gente já criava os cases com as marcas grandes, né, porque você fazia uma POC, lembro lá com a Piraquê, né, de bolacha, biscoito lá do Rio de Janeiro que a gente fez. Então, mas a gente foi via agência, né? E aí a gente sempre soube vender esse negócio. Os cases era um negócio que a gente colocava nas apresentações e vendia muito bem. Tá? Nossa, que case legal, case legal. Só que aí tem uma outra visão certa. Assim, em algum momento, mais de 2018, eu trouxe meu time comercial e falei, gente, agora eu quero fazer menos agência. Eu quero que a gente comece a ser estratégico com os clientes, para a gente ter relacionamento direto com o cliente. Porque as agências, elas também têm as agendas dela. E às vezes a gente esbarrava, né? Às vezes não deixava crescer tanto, às vezes a gente não tinha o contato do cliente, então não conseguia pegar um feedback fidedigno do que ele achou. Pegava sempre o feedback da agência. E aí a gente começou a ir direto nos clientes. Foi coisa de 1 ano, cara. A gente mudou, tipo, sei lá, era 80-20 a agência. No ano seguinte já estava em
60-40 cliente direto, assim. E aí hoje a gente ainda é muito mais forte em cliente direto. Mas aí em 2018 foi crucial, porque aí perto dos clientes eu consegui ver muito mais oportunidade de negócio. Eu consegui entender mais dores, mais formatos. A gente comprou uma empresa em 2020 que a gente viu que os clientes iam gostar. Então, assim, esse entendimento acho que esse outro ajuste foi muito legal, assim. Acho que a gente soube fazer as leituras certas, assim, dos momentos que precisava fazer algum ajuste de estratégia, e tal, a gente foi mudando, né? Foi virando a chave no momento certo. Ah, legal. E aí vocês foram crescendo, né? E aí os cases, assim, o que vocês apresentam? Qual foram os resultados? Como é que vocês conseguiram também? Porque sendo quase que como uma nova forma de fazer marketing, né? E comunicação, vocês também tinham que apresentar os cases, né? Os resultados para os clientes, né? Como é que vocês faziam isso? E quais foram os cases mais legais que vocês construíram, assim, na trajetória da Squid? Eu acho que, assim, o que a gente mostrava para os clientes, a gente sempre foi uma empresa, assim, muito drivada em dados, então era importantíssimo monitorar tudo que acontecia. Então essa já era uma vantagem, tá? Porque a maioria dos clientes faziam marketing de influência e não olhavam para nada. E aí a gente trazia todas as métricas, né? Então, impressão, alcance, engajamento, até venda nos e-commerce, se tinha venda. E aí a gente mostrava outras coisas de argumentos também, era que fora, o marketing de influência é muito flexível por causa disso, assim, ele te entrega tudo. Ele te entrega mídia, ele te entrega conteúdo, você está pagando uma vez só e você ganha credibilidade, porque é uma outra pessoa com autoridade falando sobre o seu produto. Então, assim, é um monte de coisa. Então, eu podia mostrar todas as métricas que entregava, e aí os clientes comparavam com os outros veículos, mas tinha muito mais coisa que isso, né? Tinha um conteúdo. Por que o conteúdo é importante? Porque se ele não tivesse o conteúdo, ele tinha que gastar dinheiro para produzir, né? Então, putz, quantas marcas nasceram? Pensa assim, hoje eu quero fazer uma marca de moda. Qual que é a mentalidade normal, né? Eu vou pegar um modelo, vou colocar no estúdio, fotógrafo, cenário, fazer o shooting. Isso custa muito dinheiro. A produção do conteúdo, do ativo. Quando você contrata um influenciador, o influenciador entrega isso para você. Ele te entrega o conteúdo e ainda entrega aquele alcance. Então a gente começou a mostrar para o mercado que era não só uma estratégia que engajava a audiência com os dados, mas a gente mostrava que era uma estratégia que salvava dinheiro da cadeia, né? Aí você tem que entender bem do mercado, mas eles chamam de working capital e non working capital. O working capital é aquilo que é tipo mídia, que faz impactar para gerar venda. Conteúdo é um negócio que não gera venda, né? Não adianta, se eu produzo um conteúdo hoje, não gera nada. Então, é non working capital. E aí, quando você tem marketing de influência, ele te entrega os dois. Então, a gente mostrava tudo isso para os clientes. E aí, a gente fez. Tem um case legal que eu gosto, até lembrei esses dias, assim, acho que é de 2018, mais ou menos. Ele foi premiado, foi uma ação que virou comercial de TV. Então, foi isso, foi uma agência, a gente fez vários influenciadores, sei lá, 100 influenciadores, micro-influenciadores, e aí eles pegaram os melhores conteúdos e editaram e colocaram uma trilha e virou um comercial de TV, de ONU. Rodou aqui, aí a gente fez, cara, eu acho que a gente fez para Colômbia, aí fez em espanhol, foi muito legal. Então, aí você vê os influenciadores fazendo comercial de TV, tipo, um negócio. E micro-influenciadores, né? Não influenciadores famosos, né? Então, isso é muito legal, porque aí você mostra que o produto tinha pessoas normais usando, isso chama social proof, né? Então, tinha adesão, é uma coisa muito natural. Então, tem case de e-commerce que vendeu muito, que a gente zerou estoque tipo, de geladeira e micro-ondas, com ROI altíssimo numa Black Friday, com ROI de 40 vezes numa Black Friday. Eles investiram X e saiu 40X. Aí quando fala de e-commerce, tá? É last click, né? Então, para quem manja de modelo de atribuição, só de last click gerou 40 vezes o investimento, então foi altíssimo. Então, tem alguns bons cases aí na jornada. Tem cases que deram errado também, tá, gente? Tem coisa que deu errado, que a gente aprende e nunca mais faz. Tem os que a gente, que não sai nas revistas, nos jornais, a gente Tem aprende a também. não fazer de novo. E faz parte do processo de validação, né? Às vezes a gente tenta entregar ali o resultado para o cliente, vocês não saem como combinado, mas acho que faz parte. E Mas dentro é da legal, é trajetória. importante ter relação com o cliente bem honesta, né? Tipo, tá tudo bem, né? Isso Vamos testar? Vamos testar, vamos fazer. Se der isso é errado, tá verdade. tudo bem, a gente ajusta. Isso é verdade. A gente sempre comenta com a startup, só quando for vender para algum cliente que
que tu considere, né, no teu mercado que o cliente é relevante, dá um disclaimer ali, dá um aviso, nós somos uma startup, nós estamos aprendendo, mas tu pode ter certeza que eu sou o fundador da startup, eu não vou dormir se, se o negócio não sair certo. Pode Exato. sair errado, mas eu vou consertar rápido. Acho que esse é o É, espírito. naquela época que a gente não tinha produto, a gente falava para os clientes, olha, mas se você comprar, a gente vai te entregar em até 3 meses. Ia lá e entregava, sabe? Tipo, sem falta. Então, assim, ter essa relação assim é muito legal. E Felipe, aí como vocês começaram a crescer, né? Vocês tiveram aí uma trajetória que sempre tiveram uma receita, né, vinda dos clientes, tickets altos, enfim, vocês acabaram não trilhando, né, o caminho de venture capital, talvez tradicional, né? Como é que foi esse processo de crescimento de vocês, assim, do tipo, os clientes pagavam vocês e aí vocês, não, acho que não vamos precisar pegar mais uma rodada, vamos seguir dessa forma. Existe vida além do venture capital, né, para startups que decidem seguir sem o fundo de investimento lá, com os jalecos da Patagônia e né, os coletinhos da Faria Lima. Tem vida além desse mundo? Cara, tem vida assim, né? No nosso caso, a vida é muito boa, mas, assim, a gente ficou muitos anos, eu fiquei muitos anos questionando, né? Se deveria levantar dinheiro, deveria não levantar, e essa era uma dúvida que ela doía, assim, porque a imprensa te fala uma coisa, as histórias de sucesso te falam uma coisa, e aí você tem que ser bem curioso para entender. Cara, assim, tem muita coisa aí que é fumaça, gente, que às vezes não acontece, mas eu sempre fui muito curioso de aprofundar as histórias. E, de novo, não tem certo e não tem errado. O nosso negócio, ele era um B2B enterprise, né? Então, é um B2B para tickets grandes. E o nosso bolso é um bolso muito grande, né, dos clientes. Então, essa estratégia combinada, ela faz com que, hoje, quando eu encontro negócios desse tipo, B2B enterprise, mas não são estratégias que precisam necessariamente de muito capital. Às vezes você precisa de capital no começo para você conseguir, né, montar produto, montar um time legal, fazer os investimentos, tudo muito comum. Mas depois, assim, o jeito mais legal de crescer é com o próprio dinheiro dos clientes, né? Esse é o jeito que você não se dilui, você vai crescer com o próprio cliente, você assim, vai levantar dinheiro para ter que crescer, né? Então, se você puder crescer com os próprios clientes, você já está fazendo isso, né? Então, para a gente optou, mas assim, depois de a gente quase levantou em 2018 e aí a gente tinha um relacionamento muito legal com vários fundos, mas a gente sempre questionava se com o dinheiro eu conseguiria crescer mais. Eu achava que a empresa já crescia muito e ela crescia. Mas assim, eu nunca fui esse visionário que falava assim, nossa, não, se eu pegar o dinheiro, eu vou fazer isso, tal. Eu fui conseguir criar esse plano na minha cabeça lá em 2020. Depois que eu comprei uma empresa com o próprio caixa da companhia, eu vi que deu certo, né, a compra da empresa, e aí eu montei uma tese de crescimento inorgânico. E aí eu falei assim, não, agora faz sentido eu levantar dinheiro, porque agora eu vou levantar dinheiro para comprar essas empresas aqui que são muito legais, que dá para encaixar, que faz o ecossistema. E aí foi nesse momento que eu consegui. Então a dica que eu dou, assim, se vocês tiverem muito claro a conta, né, a conta que os fundos adoram, assim, eu coloco o dinheiro aqui, coloco o X aqui, sai 3x ali na ponta de venda, né? Quando você consegue fazer essa conta, levanta dinheiro tranquilo, vai fundo que tá certíssimo. Mas eu, Felipe, nunca tive essa matemática tão bem definida, né? Então eu era um pouquinho mais conservador e aí a gente optou por seguir o caminho esse caminho mais sozinho aí, que tem as suas dificuldades e tal, mas no final para a gente foi muito bom. Sim. E Felipe, falando, né, partindo assim mais para o encerramento que já, como é que apareceu a Local Web na vida de vocês e como é que foi enfim, o momento que eles procuraram vocês, se foi um amor à primeira vista, se vocês já estavam pensando em fazer o exit, né, e como é que foi esse processo aí de M&A com a Local e por que fez sentido para vocês fazer esse movimento? Legal, cara. A gente já tinha uma relação, a gente já tinha falado com a Local, acho que fazia um aninho antes, assim, tinha dado uma sondada. Mas a verdade é que durante a jornada, cara, a empresa ela sempre chamou um pouco de atenção de alguns potenciais compradores, né? E a gente tinha recebido proposta antes, lá em 2019, mas a gente sempre olhava e falava assim, não, aqui eu consigo crescer, eu acho que não, acho que os próximos anos estão bem encaminhados e dá para a gente continuar crescendo. E a gente optou por não vender.
Aí em 2020, quando eu montei essa tese de crescimento já inorgânico, eu já estava olhando e falando assim, cara, o negócio estava crescendo bastante, mas eu já começava a olhar, puta, agora eu acho que é legal ter uma ajuda para crescer mais rápido. E aí essa ajuda inicialmente ia ser captando dinheiro para comprar empresas. Essa era a tese inicial. Só que aí a gente foi ao mercado e aí a empresa acabou sendo... Aí vários potenciais compradores começaram a falar, meu, a gente tem interesse, faz sentido para vocês? E aí a gente falou, cara, faz a gente sentido ouvir qual que é o melhor parceiro para fazer a estúdio crescer mais. Tinha que crescer mais do que crescer sozinho, né? Essa era a tese. E aí, a verdade foi que, quando você olha para levantar dinheiro, tinha alguns fundos que queriam fazer cheques para a gente começar a ofertar para clientes menores, né? Além dos clientes grandões, ofertar para clientes menores. Então, a gente fala democratizar o marketing de influência. E aí, na conversa com a Local Web, acho que foi muito legal, porque foi fit de várias coisas, né? A Local Web hoje tem mais de 600 mil clientes, então assim, a Local Web já tinha os clientes na base, já tem os clientes na base, e já tem o conhecimento dessa persona, né, do PME, do small business, e a turma toda da Local Web, cara, uma energia muito boa, assim, uma empresa de empreendedores, né, desde o conselho, os executivos, o fit foi muito, muito legal. E aí o processo de M&A é desgastante de qualquer jeito, né? É muita burocracia. Você está negociando um negócio que você construiu, né? No caso desse de 8 anos ali que a gente tinha construído. Mas as conversas com o Local Web, óbvio, né? Tem coisas racionais, né? Que são coisas financeiras que você pondera com certeza. Mas, assim, tinha coisas sabe, de ser a turma certa, de ter o fit certo. Eles entenderam que para a gente não era uma venda, eu quero vender e quero sair. Não, pelo contrário, eu quero vender e quero buscar o upside nos próximos anos, porque esse negócio vai continuar crescendo e vai continuar crescendo forte aí dentro de vocês. Então, tanto que hoje eu sigo lá na companhia, puta, um monte de desafio legal. Agora tem mais, aí eu consigo fazer integrações com e-commerce, por exemplo. Eu não ia fazer sozinho, ou se fosse fazer, ia demorar anos. Aí lá eu já tenho todo o time, então o fit foi muito legal, assim. E a experiência toda foi muito boa. Mas foi uma coisa assim, acabou de falar que foi sem querer, mas assim, a tese inicial era outra, assim. Aí a gente começou a conversar com o mercado, começou a entender, aí a gente viu que, puta, era uma parceria que tinha tudo para dar certo. E aí a gente preferiu seguir por esse caminho. Legal, Felipe. Acho que para a gente encerrar aqui, que já que estamos estourando o horário, mas eu queria só a gente poder estourar um pouquinho o horário para a última pergunta aqui, Felipe, se tu me permitir, que acho que a Mari botou ali no chat, que é para encerrar e para fazer um wrap-up aí do momento. Depois do exit, né, você entra como investidor da UOL, né? O que te motivou a ser investidor? Não só na UOL, né, como você faz investimentos na pessoa física também, o que te motivou né, a iniciar esse papel, né, mais esse papel como investidor, ajudando as startups early stage, tanto na UOL quanto como investidor anjo, e qual a sua tese, né? O que você está buscando aí hoje, o que você está olhando? Legal. Putz, acho que assim, falando da UOL especificamente, cara, primeiro, tinha a relação que a gente criou, que sempre foi muito boa, cara, assim. A gente falou disso, assim, acho que na jornada da UOL eu acionei o Felipe, o André inúmeras vezes e sempre, cara, o André aqui com um pouco mais de experiência e, né, não vou falar cabelo branco, mas assim, muita que ele não tem, mas assim, muita experiência então eu acionava, assim, preciso de uma ajuda nisso, já passo por isso, não sei o que lá, quero falar com fulano. Mas assim, em 8 anos de troca, eu não sei, a gente deve ter sido umas que mais sugou aí o time. Então, assim, já tinha obviamente, uma relação muito boa, e a UOL fez um trabalho, cara, porque a gente começou e viu, sei lá, tinha 10 startups na época, sei lá, 20 startups na época, e a gente foi acompanhando esse mercado, cara, e as coisas foram, né, foram diminuindo, o pessoal foi desmontando, foi quebrando e tal, e a UOL, pelo contrário, foi sólida lá, com cara, um plano claro, uma execução incrível e tal, e foi ganhando espaço. Então, do ponto de vista de investimento, fazia sentido, e tinha toda a questão do give back, né? De poder contribuir um pouquinho com outros empreendedores, e para mim é importante se manter atualizado, né? Então, tipo, eu ainda sou novo, né? Mas sei lá, daqui a pouco essa galera nova aí já tá, cara, inteligência artificial, não sei o que lá, e eu posso ver os produtos nascendo e aprendo também em outros mercados, tudo isso me permite me manter muito atualizado. Então, cara, para mim a UOL sempre fez todo sentido, era muito mais uma questão de ter o dinheiro para
para virar investidor. Agora, os outros investimentos, cara, eu confesso assim, eu fiz uns 7 investimentos assim. Eu não sou tão fã de ser investidor anjo, porque eu aprendi que assim, eu sou uma pessoa que gosta de ajudar bastante. E aí, às vezes, você não tem o alinhamento. Putz, às vezes tem uma participação, e é normal, gente. O investidor anjo tem que ter pouquinha participação mesmo, então. Mas às vezes você não. Aí você pulveriza lá em 20 empresas e você não consegue ajudar, né? E aí não adianta. Você vai falar, não, não ajuda, gente. Não dá, o tempo é escasso, né? O nosso maior ativo não é o tempo, então é difícil. Então eu tenho selecionado muito coisas que eu vejo assim que eu posso ajudar bastante. E eu gostei da turma, que a turma é legal, que os empreendedores têm potencial. Meio clichêzinho assim, mas para mim é muito importante que eu consiga ajudar, né? Seja um negócio que faça sentido, porque para mim não é só colocar o dinheiro e tá tudo bem, assim. Para mim eu gosto de fazer parte da jornada junto, né? E aí tem coisas assim, a gente quer usar o próprio nome, quer usar as conexões, quer usar tudo isso. Aí, se você ficar usando a conexão com qualquer coisa, né? Pulverizei lá em 30 empresas, né? E uma hora você vai indicar coisa que não é legal. Então, assim, por isso eu procuro selecionar mais. Eu gosto de ser mais mão na massa nos negócios do que só alocar o capital. Acho que é um pouquinho disso, assim, sem muita tese, assim. É óbvio que eu acabo conseguindo ajudar muito mais em publicidade, marketing, esse tipo de coisa, mas fiz um investimento em pricing, né, inteligência de pricing, fiz um investimento em fintech. Só que aí a fintech tem uma questão de canal de aquisição via influenciador. São coisas que eu consiga ajudar de alguma forma. Legal, Felipe. Obrigado aí pelas contribuições e, cara, eu sempre escuto, sempre aprendo muito te escutando, então reproduzo aqui também ali o comentário ali do Carlão ali, é sensacional a sua jornada, legal, pô, obrigado aí pelo comentário. E queria agradecer a todo mundo que está aí até agora também, aprendendo aqui com o Felipe, né? Escutando um pouquinho da história empreendedora, super trajetória dele da Squid, que sempre assim, né? Nesses encontros a gente busca entrar de um jeito, saindo um pouquinho, 1% melhor, pegando um insight e transformando aí né, um pouco do nosso dia aí. Se a gente sair daqui 1% melhor, já vai ter valido a pena. Então, queria reforçar aí, pessoal, os agradecimentos, Felipe, Mari, pessoal que está nos acompanhando até agora, obrigado. E fiquem ligados aí que a UOL ainda está com o processo seletivo aberto, então se quiserem, se acharem que faz sentido alguma startup, né, algum conhecido, né, de vocês aplicar para a UOL, a gente vai ter o prazer aí de analisar, de conversar com esses founders para a gente poder entender se efetivamente faz sentido. Valeu, Felipe, obrigado aí de novo. Valeu, gente. Obrigadão, muito obrigado a Obrigado. vocês. Estou super à disposição, gente. Quem quiser ali, eu estou sempre no Maravilha. LinkedIn ali. Contem comigo. Falou, Um abraço a Felipe. todos, Obrigado. pessoal. Valeu. Um abração.